Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal do SERI, Centro de Estudo das Relações Internacionais, a este especial Entrevista com Especialista, no qual iremos conversar com internacionalistas e profissionais que atuam na área das relações internacionais ou em projetos afins, né, para conhecer um pouquinho mais sobre a sua rotina, também conhecer um pouquinho sobre a sua trajetória, né, e hoje nós temos ao Diego Garcia. Ele é de Galícia, nasceu em Galícia, no norte da Espanha, bem na região da fronteira com Portugal. Atualmente ele mora em Portugal. Ele é formado em estudos europeus pela Universidade Aberta de Portugal, com especialização em economia, direito e sociologia. Ele também atua na Juventude Unida de Países de Língua Portuguesa, né? E sem dúvida será interessante conhecer uma pessoa que migrou dentro da Europa, dentro de duas regiões que falam uma língua mais ou menos parecida, não é isso, Diego? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu até costumo dizer que tive a sorte de nascer num meio onde essas barreiras que às vezes encontramos não existem, não é? Eu nasci, como tu bem disseste, num concelho de Ourense, que é a Mesquita, é um concelho fronteiriço, fica colado ao concelho de Vinhais, em Portugal. Eu fiz a primária na Galiza, na Mesquita. Tinha uma professora de português na altura, que era a professora Noémia, que era portuguesa, dava-nos aulas de português, para além de aulas de plástica, de artes plásticas, por aí fora, e depois, para além daquela questão familiar, não é? A minha família paterna é portuguesa, portanto, eu cresci com o galego, sempre tive muito próximo da língua portuguesa. Como tu bem disseste, também resido em Portugal desde 2009, mas todos os verões, todas as épocas festivas, vinha a Portugal, e sempre achei este espaço comum um espaço muito natural, não é? No próprio dia a dia, na Mesquita, imensas pessoas galegas estão casadas com portuguesas, ou seja, essa simbiose é uma coisa muito natural, não é? É que de fato, né, Diego, a região já esteve integrada, né? Galícia e Portugal estiveram integrados no chamado Reino de Galécia, né? Ou Galaécia, cada um tem várias pronúncias, né? Tantas quantos portugueses ou versões do português existe, né? Existe uma grande discussão também histórica, né? Talvez pelo fato de que o Reino Suevo ele tenha sido o primeiro reino, de fato, a se desmembrar do Império Romano. Então, por um lado, tem historiografia espanhola que quer puxar para o lado deles, por outro lado, tem a própria historiografia portuguesa que quer puxar pelos deles, e Galícia ela ficou meio que isolada, né, desse processo. Ela ficou, não é tão reconhecida dentro do processo, já seja da formação do português, né, ou do fato de haver uma união. Né? E a minha pergunta para você é: o que, que você acha? O galego é português, não é português? É o irmão siamês? Onde a gente fica? Vamos polemizar um pouquinho. A minha opinião pessoal, e como tu bem disseste, esta é uma questão muito polémica, que não é consensual. Para mim, o galego é o mesmo idioma, a mesma língua que o português. Eu considero o galego a mesma língua que o português. Poderemos dizer que tem um diferente sotaque. Pá, há palavras que são diferentes, mas como existe no português do Brasil, ou como existe no português de Angola, ou no português de Cabo Verde, que também há palavras que nós aqui em Portugal também não entendemos, não é? E nós, quando olhamos, eu acho que falta o português olhar para o galego desta forma. Uhum. O português, quando olha para o português do Brasil, percebe que é a mesma língua e essas diferenças, vê essas diferenças de forma muito natural, não é? Uhum. E eu acho que nós devemos olhar para o galego também dessa forma. Existem diferenças, mas essas diferenças são normais e são naturais. E, portanto, eu considero que sim, que o galego é a mesma língua que o português, só com um sotaque diferente, ou por assim dizer, não é?
É que de fato sim, faz todo sentido o que você menciona, né, dentro do que seria esse mundo da lusofonia, né, lembrando a todos que lusofonia não necessariamente é somente a CPLP, os países onde o português é língua oficial ou cooficial, mas nós poderíamos considerar a lusofonia, né, até mesmo naqueles espaços onde existe a presença do português, como Luxemburgo, Andorra, até mesmo os Estados Unidos, pela presença massificada, né, já seja pela imigração, pela diáspora, etc. E é muito natural que os idiomas eles acabam sendo influenciados pela os fatores regionais, né. Então, como você bem comentou, no Brasil, até mesmo no Brasil não é o mesmo no sul que no norte, tá, às vezes não é de fácil entender, né. E, por exemplo, no caso da francofonia, eles também veem de uma forma bastante natural, né, ou seja, o francês falado numa região vai ser diferente do que falado na outra, porque ele vai ter fatores que acabam influenciando. E o galego ele acabou se deixando influenciar, pelo fato de Galícia estar na Espanha, né, pelo próprio espanhol. Mas, o que que você acha? O galego, ele se aproxima mais o sotaque, até a forma de falar, né, porque para o ouvido do brasileiro, o galego é mais parecido ao português de Portugal do que o português do Brasil ao português lusitano. Você também, pela sua experiência, você também considera o mesmo? Olha, tal como no Brasil existem também vários sotaques de brasileiro, na Galiza, como tu bem sabes, existem vários sotaques de galego. Na minha zona, fala-se um galego oriental. Eu vou-te dar um exemplo. A palavra caminhões, não é? Caminhões em português. Em galego normativo, como eu crescia, aprendi assim, é caminhões, não é? Acabado em Uhum. O, N, S. Nós na Mesquita sempre dizemos caminhões, não é o Puxa por caminhões, exato, não é o caminhões coões todo muito carregado, Hã. mas sempre dizemos caminhões, pantalões, em vez de pantalões, Aham. e hoje em dia fala-se assim também, não é? Portanto, até dentro da própria Galiza, há um galego que é muito mais próximo, por assim dizer, ao português de Portugal, não é? Como tu bem disseste, o galego tem um sotaque, na minha opinião, muito próximo do castelhano, não é? Eh, Uhum. há uma aproximação por os factos que tu falaste, factos históricos, de facto a Galiza está integrada no Estado espanhol, eh, mas pronto, eu acho que o brasileiro, ou o português, ou o angolano, se nós olharmos e quebrarmos às vezes essas barreiras que são mais de preguiça, por assim dizer, do Uhum. que outra coisa, nós conseguimos nos entender muito, muito facilmente. E eu tenho vivido essa experiência na JUPLP também, não é? E de fato, a Espanha, né, vamos aproveitar esse assunto e conversar sobre uma novidade, né, a Espanha ela entrou dentro da CPLP como um membro observador, mas ela está dentro da CPLP, que é a Comissão de Países de Língua Portuguesa, né, pelo apoio não somente de Galícia, né, que tem esse diferencial do galego, mas também de Extremadura, né, pelo fato de ter a fronteira com Portugal. Também chama bastante a atenção de que o número de alunos de português em Extremadura, ele é maior do que o número de alunos de português em, Galícia. Talvez seja pelo fato, justamente, de que o galego, que é estudado nas escolas, o galego até mesmo o galego normativo, acaba sendo utilizado como uma língua de comunicação com Portugal, então o aluno não vê a necessidade de aprender o português como língua estrangeira, e justamente pelo fato dele ser considerado uma língua estrangeira, eles acabam optando pelo francês, pelo inglês, etc. O que que você opina sobre essa entrada da Espanha na CPLP? Ela tem mais uma visão, ela é mais busca uma recuperação das identidades locais, ou talvez seja algo mais estratégico, que a Espanha ela quer se aproximar não somente de Portugal, mas de toda a lusofonia, né, desde uma parte mais geoestratégica, mais econômica, talvez. Eu, relativamente à Extremadura, eu concordo contigo, ou seja, eu tenho a tua visão. A Extremadura vê em Portugal e nas relações transfronteiriças uma oportunidade, não é? E bem, uma oportunidade económica, comercial, de relacionamento, e vê essa necessidade de aprender português. Acho ótimo. Na Galiza, de facto, leciona-se menos português na Extremadura, e eu tenho a tua opinião, porque as pessoas veem no galego uma forma também de se comunicar com Portugal. Mas, de facto, e depois também é uma questão polémica e por aí fora, não vou entrar muito por aí, não é um galego reintegrado, não é próximo do português, é um galego muito mais próximo do castelhano. Exato. Por isso, eu também acho
também haverá essa necessidade de quem queira aperfeiçoar o seu galego e aperfeiçoar esse galego histórico e ir às raízes do galego, ser necessário também aprender português. E por isso é que não há esse fluxo de aprendizagem, não é? Agora, relativamente à CPLP, eu acho que é mais uma questão estratégica, ou seja, sendo que eu acho que essa questão estratégica poderia ser a Galiza a fazê-la, em vez de ser o Estado espanhol, mas isso depois entraríamos em estatutos da CPLP, é imensamente complicado quebrar estas questões, mas eu acho que a própria Galiza poderia fazer esse papel estratégico, não é? De ponte, e tu também utilizas muito esse conceito, de ponte entre a própria Espanha e o mundo lusófono. A Galiza poderia ser essa porta, em vez de ser o próprio Estado espanhol a entrar, e depois a Galiza podia relacionar com outras comunidades autónomas. Não há problema nenhum. É a Galiza conversar com a Extremadura, devem conversar, e até com outras províncias e comunidades autónomas que façam fronteira com Portugal. Infelizmente, sabemos quais são os estatutos da CPLP, estão altamente blindados, estão altamente protegidos, portanto, teremos que continuar a lutar e esperemos que o Estado espanhol, entrando como membro observador da CPLP, dê realmente um papel importante também à Galiza neste processo. De fato, fazer uma pequena explicação para o pessoal, a CPLP, a normativa da CPLP, ela estabelece um contato direto entre Estado e nação, ela não contempla contatos a nível paradiplomático, ou seja, regiões. É por isso, pelo qual, por exemplo, a atuação de Macau, de Goa, ou seja, cidades históricas que falam português, embora seja uma pequena proporção, eles não têm uma grande visibilidade na CPLP. Galícia, por um lado, ela fez a sua lição de casa, ela esperou a ser aprovada a Lei de Ação Exterior da Espanha, a qual dá a ela, né, o direito, por assim dizer, dentro da Constituição espanhola, de ter uma ação internacional. Sem embargo, né, embora a Espanha tenha feito esse movimento de até mesmo que potencializar talvez um pouco de Galícia, lembrando que foi uma lei de iniciativa popular, ou seja, os próprios galegos falaram, não, vamos aproveitar essa chance, mas, como bem disse o Diego, é preciso também uma mudança na CPLP. Essa mudança ela deve contemplar novas realidades, novas estruturas de estados, né, que a gente acaba vendo que não é algo exclusivo do Porto Rico, né, que sempre quando fala em mudança de estado se usa Porto Rico como exemplo, mas que de fato o mundo inteiro está mudando e as relações de poder também mudam, e vamos torcer. E dentro dessa juventude unida, né, da língua portuguesa, primeiro de tudo, eu queria entender, lá existe igual que, por exemplo, na relação com os países da CPLP, existe meio que uma preferência de usar-se um português extremamente normativado, justamente para limitar as barreiras locais, ou cada um dos membros fala no seu português e vocês vão se entendendo e aprendendo? Como funciona o processo de comunicação? Olha, nós fazemos na JPLP, tentamos que tudo seja muito normal, ou seja, que as pessoas, nós temos, por exemplo, membros timorenses, que em termos de português não é tão perfeito como pode ser um cabo-verdiano, ou de um português, ou de um brasileiro, mas fazemos isso de forma muito natural, não é? E nós quando fazemos tentamos corrigir quando é preciso, quando achamos que não é um erro assim porque nós, a JPLP trabalha muito texto, faz muito artigo, nós até agora estamos a preparar várias publicações nas nossas redes sociais por causa das eleições de Angola, que vão ser realizadas em agosto, onde vamos divulgar os candidatos, os partidos, por aí fora, e é um timorense que escreve sobre Angola, ou é um galego que vai escrever sobre Angola, não é? Ou um brasileiro que vai escrever sobre Angola. E é óbvio que os textos não estão uniformizados, mas nós deixamos uma certa liberdade, ou seja, é o que eu estava a dizer, quando nós percebemos que é um erro muito grave, é óbvio que também é preciso e é bom ir ajudando e dando essas ideias, não é? Mas quando não é um erro assim muito grave, que percebemos que é um erro de escrita ou por aí fora, não corrigimos, nós não temos problema nenhum com isso, e nós até nos conexões, quando fazemos nossos eventos presenciais, que já fizemos 3 ou 4 edições, a questão do português,
E até tivemos um exemplo, nós temos uma membro da JPLP, que é a Thaís, que é brasileira, estudou jornalismo no Porto. Ela teve imensa dificuldade, ou seja, não teve imensa, ela não conseguiu arranjar trabalho de jornalismo em Portugal. Exatamente por essa questão, porque os jornais portugueses não aceitam o português do Brasil escrito, não é? Quando eu acho que o português que está a ler o jornal, ao ler o português do Brasil, 99,9% do que está lá escrito vai perceber, não é? E é o que estava a dizer há pouco, é mais uma questão de preguiça, ou às vezes certos preconceitos que existem do que outra coisa. Portanto, nós falamos, é óbvio que a nossa língua comum é o português, nós comunicamos em português, mas temos uma grande sensibilidade e damos uma grande importância também às variantes que existem do português nos vários países que pertencem à JPLP. É que, de fato, a internet, né, as novas comunicações, ela permitiu uma flexibilização das línguas, né. Essa flexibilização ela é muito feita pelos jovens, porque são os jovens que estão conectados às redes sociais, eles falam, têm amigos em Portugal, Angola, etc., e acaba se adaptando, e o jovem tem ele tende a gostar da diversidade, né. É lógico, depois existe questionamentos aí sobre até onde vai essa flexibilização com o gênero neutro, etc., etc., né, que são outras discussões, mas de fato, você considera que essa juventude, ela pode moldar ou modificar essa visão que nós vemos que, desde que houve a tentativa de, unificar a normativa portuguesa, da língua portuguesa, houve uma grande rejeição e nunca de fato saiu aquilo do papel, embora já passou o prazo de aplicar, mas nós sabemos que tem revistas, como por exemplo a Vogue de moda, né, tem a edição Portugal e a edição do Brasil com portugueses completamente diferentes, o que está escrito ali. Você comentou o caso da Thaís, teve dificuldade de encontrar trabalho em Portugal. Mas você acha que havendo uma mudança geracional, ou seja, esses jovens que estão na GPLP, que eles passem a ocupar de fato os espaços, você acha que haverá uma maior flexibilização do próprio português em si? Eu acho que sim. Nós por acaso, em Portugal, a questão do acordo ortográfico ainda é uma questão polémica e já passou imenso tempo. Tu tens, há jornais, agora estou-me a lembrar do jornal Público, que dá liberdade aos autores de escreverem da forma que quiserem, só têm que no fim colocar que escrevem no antigo acordo ortográfico ou no novo. A questão da juventude, eu acho que é o caminho, ou seja, nós vemos esta questão da uniformização do português de forma muito normal, pode ajudar à comunicação entre nós todos, não é? E ajuda à comunicação. Nós tivemos no último Conexões, no Porto, a Jéssica, que também veio do Brasil, que disse que na altura, ela estava no Brasil, foi um processo complicado, a questão da passagem do novo acordo para o outro. Ela teve a sorte da mãe ser professora de português e ajudou a alfabetizar em casa, não é? Ou seja, o que eu acho é que no início poderá ter tido uma certa dificuldade em nos assimilarmos este novo acordo ortográfico. Eu acho que no fim acabará por ajudar, não é? Acabará por ajudar a comunicação, tendo em conta também, ou seja, não a tentarmos encontrar aqui o purismo. Nós não somos puros, não tentarmos arranjar um português puro. É óbvio que o novo acordo ajuda a limar certas diferenças que poderá haver no português, mas também não é preciso andar aqui numa caça às bruxas e tu escreves mal e nós escrevemos mal. E isso nos jovens não existe, não é? Essa questão de nós andarmos a apontar o dedo do português perfeito não existe, e até achamos piada. Eu vivi isso com o Ricardo, um dos coordenadores da JPLP, teve quase uma semana aqui em Portugal, no Porto, e fomos a Vigo, por aí fora, e eu achava uma imensa piada estar a falar com ele, não é? E ter que lhe perguntar, olha Ricardo, o que é que significa isto, não é? Ou seja, fazer deste processo normal, depois a escrita, e nós temos o exemplo da Thaís, mesmo o novo acordo ortográfico já estar implementado, ainda não, na verdade, ainda não ajuda, não é? E isso, estas barreiras que a Thaís encontrou, na juventude não existem. E estas pessoas, mais para a frente, hoje em dia estão a trabalhar na lusofonia,
quando tiverem 30, 40 anos, vão estar livres desses preconceitos também, não é? Perfeito. Já no último bloco, talvez somente uma perguntinha a mais, relacionado a isso, mas também relacionado um pouco à projeção de futuro. Você é um ótimo exemplo de um processo que vem ocorrendo, né, aqui na região de Galícia. Existe muitos jovens que vão a Portugal, já seja para estudar, ou até mesmo porque a economia de Portugal tem tido um melhor desempenho do que a própria economia galega, que está bastante concentrado no eixo ali, né, Santiago, Coruña e Vigo, né? Então muitos jovens buscam oportunidades em grandes cidades, que está aqui do lado, né? O Porto, né? A própria Lisboa não está tão longe, né? E também existe um grande número de brasileiros que moram em Portugal, né? Aproximadamente 300 mil brasileiros, conforme as autoridades brasileiras, alguns estabelecem até um número maior. Existem 10 mil brasileiros morando aqui em Galícia, existe também uma comunidade, né, de cabo-verdianos aqui em Burela, que tem um projeto bastante famoso, etc. Ou seja, a mobilidade é cada vez maior. Existe uma integração. Dentro de 30 anos, esses jovens brasileiros que migraram a Portugal, de uma certa forma ou outra, eles vão acabar influenciando a mudança do próprio português de Portugal, uma vez que, né, se você vai nas universidades, você é o exemplo, né, vai na universidade portuguesa, o número de alunos estrangeiros é bastante alto, né? Então, você considera que é feito um papel, ou existe de fato, né, porque cabe ao Estado, mas existe uma política eficiente de integração, ou ainda é visto como, não, você, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da Espanha. Na Espanha existe vagas para português, só que eles estabelecem desde um começo, a vaga é para português Espanha, português, perdão, Portugal, é português do Brasil, né? Você acha que existe políticas que ajudam nessa integração, ou que as próprias políticas elas acabam sendo discriminatórias e elas acabam fomentando essas separações que existem entre os portugueses, entre as normas, entre as variações, né? Se é crioulo ou se não é crioulo, se é português, se não é português, etc. Eu, por acaso, para além do que falámos no início, de me sentir sortudo, ter sorte, ter nascido num concelho reiano, eu tirei o ensino secundário obrigatório aí na Galiza, mas depois vim fazer o 12º, que equivale ao bacharelato aí da Galiza, aqui em Portugal. E estudei numa escola, e tive a sorte também, de onde 60%, 70% eram alunos dos PALOP, cabo-verdianos, timorenses, pá, portanto bebi dessa riqueza toda, ia nos corredores a ouvir falar crioulo muitas vezes, não é? Eu próprio, não, se me põe um teste em crioulo não percebo, mas percebo algumas palavras, não é? E voltando um pouco ao que estavas a dizer, eu acho que esta questão não existem políticas de integração, a integração é muito mais feita a nível social e de uma forma mais natural do que através de uma norma. Eu próprio utilizo expressões brasileiras muitas vezes. Os jovens, sobretudo as crianças, eu tenho casos meus na minha família de jovens, de crianças portuguesas que falam muitas vezes em brasileiro porque consomem muito conteúdo brasileiro, ou seja, o meu irmão mete muito conteúdo infantil brasileiro porque, na verdade, os brasileiros são mais, não é? Isso é uma coisa também muito natural. Tu vais ao YouTube, o que ouves em termos de conteúdo infantil ou vídeos explicativos ou por aí fora é de português do Brasil e nós temos que olhar isso de forma muito natural. Não queiramos aqui em Portugal sermos 10 milhões e produzir mais conteúdo do que centenas de milhões ou dezenas de milhões de brasileiros. Portanto, e na zona de Lisboa existe muita produção musical, cada vez mais, onde há uma mistura de crioulo, de português de Angola, de português. Ou seja, portanto, esta interação entre os vários tipos de português faz a um nível muito mais social e muito mais cultural do que até político e a nível político. Eu acho que a nível político tenta-se mais essa separação e procurar esse português perfeito, esse português normativo, do que percebermos de que os vários portugueses e essa simbiose dos vários portugueses é muito mais rico
e ensina-nos muito mais a nós e a quem está a viver esta experiência do que tentarmos a criar aqui um português normativo ou andarmos a apontar o dedo quem fala, quem diz uma palavra diferente dentro do próprio português, não é? Portanto, e respondendo, eu acho que essa interação é muito mais a nível social do que a nível de político. Perfeito. E uma última pergunta, que eu acredito que todo mundo vai querer saber, é se um brasileiro nós temos também pessoal da Angola, do Moçambique, até mesmo um dos integrantes dos séries é de Moçambique, o Jaime, né, se ele tem interesse de participar, né, da Juventude Unida de Países de Língua Portuguesa, como ele deve fazer? Vocês têm um site, uma página, tem que reunir uma série de critérios, como funciona? Nós temos espaços de recrutamento, ou seja, durante o ano fazemos campanhas de recrutamento abertas ao público, que os jovens inscrevem-se como quiserem e da forma que quiserem. Eles depois estão integrados, a JUPLP está muito, e não é puxar a brasa à minha sardinha, como se costuma dizer, mas a JUPLP está muito bem organizada, nós estamos divididos em departamentos. Há departamento de cultura, desporto, há um departamento de relações internacionais e direito, há um departamento de comunicação social. O jovem, a partir do momento que mostra interesse em participar na JUPLP, nesse processo de recrutamento ou não, já tivemos casos de pessoas que fora dessas campanhas enviaram um e-mail para a JUPLP a dizer que queriam participar e foram integradas. O importante, e estavas a perguntar o critério é querer, de facto, participar, não é? Nós produzimos imenso conteúdo, ou seja, eu próprio, que sou uma pessoa atenta ao que se passa nos países de língua portuguesa, estando dentro da JUPLP, tenho aprendido imenso a nível político, a nível cultural, a nível artístico, tenho aprendido coisas que se não tivesse na JUPLP não teria aprendido. Como referi há pouco, a próxima campanha que vamos fazer é por causa das eleições de Angola, em agosto. Vamos divulgar partidos, vamos divulgar candidatos e os próprios jovens fazem parte desse processo, não é, Wesley? Ou seja, produzem o conteúdo, aprendem, absorvem informação e isso é ótimo. Nós temos um site que é juplp.com, está disponível para quem queira ver, ali estão os membros, os textos que nós produzimos por aí fora, e depois temos as nossas redes sociais, a nível do Twitter, do Instagram e do Facebook, que também tem conteúdo com alguma frequência. Perfeito. Pode deixar, pessoal, que eu vou compartilhar nas informações do vídeo todos os links, Agradeço. tá? E até mesmo também já fazer o convite para o pessoal da GPLP, né, o caso contrário, se eles quiserem participar do SERES. O SERES é um centro de estudo das relações internacionais, como o próprio nome diz, né, nós nos voltamos aos temas internacionais, sejam de direito, sociologia, economia, política bastante, né? Política, diplomacia, paradiplomacia, e sempre estamos abertos, né? Quem tiver interesse também é só entrar em contato na nossa página web. Nós entramos em contato com a pessoa, fazemos uma pequena entrevista, né, e ela passa a participar do séries. Olha, Diego, então muito obrigado, tá, pela sua participação. Achei super interessante. Eu acho Obrigado, fundamental esses encontros entre categorias diferentes, instituições diferentes, países diferentes, públicos diferentes, né? Porque o público, por exemplo, no tema do português, normalmente é um público mais ligado às letras, jornalismo, etc., né? No caso de relações internacionais, é um público mais voltado, talvez, ao tema de geopolítica, segurança, agora que está a guerra, né? Então é muito importante ter esse tipo de encontro. Eu agradeço novamente. Me despeço de ti, mas também te deixo aí uns minutinhos para suas últimas considerações. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Wesley. Foi um prazer falar contigo. Eu acho que o projeto SERES também é um projeto incrível e, como tu bem disseste, às vezes este trabalho que se faz dentro da lusofonia não é feito muito por jovens, para além do que tu referiste, os jovens estão afastados um pouco deste espaço comum. É necessário criar um sentimento de pertença dos jovens relativamente à lusofonia e nós achamos que esse sentimento de pertença, como aliás já existe nos europeus relativamente à União Europeia, não é? Nós precisamos de criar entre os jovens
lusófonos, os jovens que não só vivem nos territórios de fala portuguesa, como tu bem referiste, há uma comunidade muito grande na França, no Luxemburgo, na Bélgica, e não só. É preciso criar esse sentimento de pertença, criando espaços de diálogo, espaços de cooperação, espaços de partilha, de debate, que estejam o menos minado possível de alguns preconceitos históricos que possam existir. Eu acho que isso é extremamente importante, criar uma relação entre nós todos de igualdade, onde o patamar que nós conversamos com o brasileiro, eu galego, aos colegas que tenho portugueses, aos brasileiros, aos angolanos, conversarem todos no mesmo patamar e olhos nos olhos, e eu acho que fazendo esse trabalho, que é um trabalho de formiga, de formiguinha, conseguiremos atingir os nossos objetivos, que é criar um sentimento de pertença, de lusofonia e criarmos, fortalecermos este espaço comum, que na minha opinião é extremamente rico e é extremamente saudável. Perfeito. Obrigado, Diego. Completamente de Obrigado, eu. acordo. E eu só deixo vocês, então, com uma perguntinha. E aí, vocês se sentem parte da lusofonia, dessa comunidade formada por pessoas, né, ao redor do mundo inteiro, né, com a grande diversidade cultural, artística, plástica, musical, né, que só vem a agregar mais valor. Então, pessoal, quem gostou, agradeceria que deixasse um like no vídeo e que também compartilhasse com seus amigos. Muito obrigado. Até mais, Diego. Nos Obrigado. falamos. Obrigado, Wesley.